Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Marcos, capítulo 5, verso 36, que diz assim a palavra do nosso Deus: Não fazendo caso de que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esse dia, pelas nossas vidas. Abençoe todos que estão nos assistindo e abençoe a Tua palavra, que é viva e eficaz, esteja falando a cada coração, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aqui onde eu estou morando agora, bem em frente da minha casa tem uma praça e eu vejo muitas crianças brincando, assim, nos horários que está livre, que tem poucas pessoas. Tem sempre alguns pais que levam as crianças para brincar ali, e eu fiquei lembrando, do meu tempo de infância e tantas brincadeiras de rua que nós fazíamos, jogar bets, brincar de pega-pega. E eu queria destacar uma brincadeira que nós gostávamos de fazer, que era brincar de cobra cega. Eu acho que quem nunca brincou de cobra cega, assim, pelo menos nessa geração nossa, nessa faixa etária nossa, assim, quem já brincou, de outras coisas e também, inclusive, de cobra cega. E é interessante que isso me levou a pensar, a refletir um pouco, como que é assustador você andar por onde você não consegue ver. Nós damos passos tímidos, com medo de tropeçar, com medo de cair. E assim como as crianças brincando de cobra cega, nós também somos cegos. Não se assuste com o que eu estou dizendo assim, mas uma limitação que todos nós compartilhamos. Eu, você que está me assistindo, compartilha dessa limitação. Todos nós somos cegos. Somos totalmente cegos quanto ao nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer nas nossas vidas. Nós não sabemos o que irá acontecer daqui 5 minutos nas nossas vidas. É interessante, voltando a falar das crianças, o maior medo das crianças na brincadeira é tropeçar em alguns obstáculos. E eu fico pensando também que o nosso temor quanto ao futuro também é tropeçar. Tropeçar num câncer, tropeçar num divórcio, tropeçar na solidão, tropeçar até mesmo na própria morte. Nós tentamos andar na linha o mais constantemente, o mais que nós pudemos. Só que constantemente, aqui e acolá, nós tropeçamos. Uma prova disso que eu estou falando é a vida de Jairo, aqui no texto que nós lemos, de Marcos capítulo 5, que narra a história de Jairo. Jairo, ele tentou caminhar o mais reto que podia na sua vida. Para quem não conhece a história de Jairo, Jairo, ele era um líder de uma sinagoga. Talvez você pergunte: pastor, mas e daí? Talvez isso não queira dizer muita coisa para nós nos dias de hoje. Mas um líder de sinagoga, uma sinagoga nos dias de Jesus era o centro religioso, era o centro da educação, o centro da liderança e o centro de toda a atividade social ali na região por onde Jesus viveu. Para você ser um líder de sinagoga, você tinha que ser um líder experimentado, você tinha que ser um professor qualificado, você tinha que ser um cidadão respeitado. Tudo isso
numa só pessoa. Esse era o líder de sinagoga. Jairo, por ele estar nessa posição, ele tinha de tudo que a vida lhe podia oferecer. Ele tinha segurança no seu emprego, ele tinha boas-vindas onde quer que chegasse. Fôssemos contextualizar, vamos dizer assim, ele teria o cartão de crédito sem limites para compra e tudo que alguém poderia ter quanto a um emprego e quanto a uma vida social. Talvez eu perguntaria, quem poderia pedir mais do que isso, do que a vida que Jairo levava, não é verdade? Só que todavia Jairo ele pede. Todavia Jairo ele tinha que pedir algo. Na verdade ele trocaria tudo o que ele tinha por uma única certeza. A verdade, se ele tivesse a certeza de que sua filha viveria. Jairo ele deixa de lado toda a sua pompa, todo o prestígio de um líder cívico e ele se lança aos pés de Jesus implorando, como diz no verso 23 aqui do capítulo 5, que ele se joga aos pés de Jesus e implora: Mestre, por favor, minha filha está doente, venha e impõe as mãos nela para que ela sara e viva. É interessante que, olhando para Jairo, que Jairo era um homem de prestígio, ele era um homem conceituado na sua cidade. Ele não tenta negociar com Jesus, querendo impor para que Jesus fosse lá visitar a sua filha. Ele não tenta fazer algum tipo de chantagem com Jesus. Ele não dá nenhuma desculpa pelo fato dele estar se lançando aos pés de Jesus, mas ele simplesmente implora. Porque ele sabia que só Deus poderia o ajudar naquele momento. Jairo ele não tinha nada para oferecer comparando o que ele estava pedindo para Jesus naquele momento. Interessante, amados, que como Jesus ele ama um coração honesto, ele ama um coração sincero, ele resolve acompanhar Jairo e eles não caminham muito quando emissários vêm de encontro já dizendo: olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Até abre um parênteses aqui, que maneira de anunciar a morte de um ente querido, né? Eles foram curto, grosso e objetivo. Olha, sua filha morreu, não precisa mais incomodar Jesus. E é aqui, amados, que Jesus ele assume o controle da situação, que cai no texto que nós lemos, aqui no versículo 36 de Marcos capítulo 5. Eu li na versão NVI, que eu gosto muito dessa versão, que ele disse assim: e não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. É interessante que a fé muitas vezes nos desafia a ignorar o que as pessoas dizem. É isso mesmo, que muitas vezes nós ouvimos: ah, mas você nem tente, é tarde demais para você recomeçar. Para que você vai tentar de novo? Você? Nessa lerdeza sua? Rapaz, você jamais vai conseguir. Imagina, existem pessoas muito mais inteligentes de você e você já viu o tanto de candidatos que é por vaga? Não são essas bombas que nós ouvimos constantemente, querendo nos puxar cada vez mais para baixo e não permitir que alcemos voos mais altos?
Eu quero dizer para você nesse instante que há momentos em que a fé começa quando nós tampamos os nossos ouvidos para esse tipo de situação que nos puxa para baixo. Jesus olha para Jairo e simplesmente diz: não temas, crê somente. Jesus estava levando Jairo, a partir daquele momento, ele começar a ver através do invisível. Ou seja, Jesus ele estava querendo dizer, e eu creio também, hoje ele está falando isso para você também, para você não limitar as suas possibilidades somente no visível, para você não ouvir apenas o que é audível, você não seja controlado simplesmente pela lógica, mas seja controlado pela fé. Talvez seja por isso que na Bíblia tem 365 não temas. É como se para cada dia do ano Deus estivesse falando ao seu coração: não temas, tão somente creia. Houve nas Bahamas um incêndio num sobrado de madeira em que morava uma família, 4 crianças, né? O marido, a mulher, 4 crianças. E quando as pessoas perceberam o incêndio, todos correram para fora daquela casa, com exceção da criança menor de 4 anos, que ao invés de descer, ela subiu as escadas e ficou na sacada. E por a casa ser de madeira, o fogo consumiu rapidamente a estrutura daquela casa, já estava para ir abaixo, muita fumaça naquele lugar, e o pai no chão, na frente da sacada, ele gritava: meu filho, pule que eu vou te pegar. E aquela criança: não, pai, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo, eu não vou pular. Aí ele falou: pule, meu filho, que eu estou te vendo, pode pular. Aquele pai estava levando seu filho a ver o invisível também. E eu fico pensando, e é isso que Deus faz nas nossas vidas. Momentos que muitas vezes nos decepcionam, momentos que muitas vezes nos levam para baixo, Deus nos desafia a começar a ver com os olhos da fé. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nós lemos assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Quando nós fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, você está vendo o invisível, você está andando não somente por lógica, mas você está andando por fé. E isso você agrada ao coração de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ele estava pedindo para que Jairo pudesse ver o invisível. E pedindo para que Jairo fizesse uma escolha: ou viver pelos fatos, que a sua filha estava morta, ou viver pela fé, não temer e somente crer. E Jairo fez a sua escolha, ele fez a sua opção pela fé e por Jesus. Versos 41 e 42 desse mesmo capítulo, nós lemos assim: que tomou Jesus a menina pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade,
levantou e começou a andar, e isso os deixou atônitos. A fé em Jesus levou Jairo até a sua filha. E você? Você também tem uma escolha a fazer. Ou caminhar na escuridão da incerteza, ou caminhar pela fé e ver o invisível, e ver as coisas acontecer na sua vida. Já chega de andar no campo da incerteza, já chega de ficar tateando no escuro sem saber para onde vai. Comece a caminhar pela fé, não temas, tão somente creia. Eu termino citando Salmo de número 34, verso 5, que o salmista diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e seus rostos não serão confundidos. Abra o seu coração e deseje também ver o invisível e andar por fé. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, meu Pai, pelo teu cuidado, pela tua direção. Nos ajude, ó Pai, a andar por fé e ver o invisível acontecer, Pai. Ó Pai Santo, abençoe todos os que estão enfermos, ó Pai, todos que estão passando por restabelecimento de cirurgia, que o Senhor esteja guardando, protegendo. Abençoe todas as pessoas que trabalham nos hospitais, ó Pai, esteja guardando, protegendo eles, ó Pai. Abençoe todas as autoridades civis e militares, ó Pai. Esteja abençoando também, ó Pai, todos os missionários na face da terra, ó Pai. Cuida dos nossos governantes também, dê sabedoria para eles governarem essa nação. Cuida de nós, ó Pai. Dai-nos a tua direção, nos ajude, pois essa é a nossa oração que fazemos, confiados no teu amor e no nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Deus.